Senhor, meus amores, aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal eu vou deixar uma história super legal para você. Mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like, que é muito importante para o YouTube compreender que aqui passa vídeos relevantes que as pessoas gostam com assuntos interessantes, tá bom? E também ative o sininho para não perder nada do que está acontecendo aqui no canal. Tem muitas coisas legais, tem playlists com assuntos super legais, só de memorização de versículos, só de dinâmicas, só de ministrações em igrejas. Você pode ir lá ver como que é o trabalho da tia Érica e sua equipe. Fique à vontade, tá bom? E outra coisa, gostou do vídeo, edificou sua vida, foi legal para você? Compartilhe. Compartilhar com quem, tia Érica? Com quem você quiser. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Fique à vontade, tá bom? E aí, se inscreveu? Então vem comigo! Bom, a história que a tia Érica vai contar hoje está em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que vai contar ali a parábola do filho pródigo, tá bom? Vou contar essa história para as crianças, espero que vocês gostem, espero que ajude aí no ministério de vocês, tá bom? Antes da tia Érica começar a história para as crianças, é bom ressaltar aqui que no início dessa parábola começa assim: continuou. Jesus então já estava falando com alguém. Se você voltar na parábola acima, que é a parábola da dracma perdida, tá assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas? Jesus também já estava falando com alguém. Então, essa parte da Bíblia conta, no capítulo 15 vai contar, lá no início, no versículo 1, ó, aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então vamos entender aqui o que estava acontecendo nessa época. Jesus, ele veio para os pecadores, ele veio para as pessoas que ainda não estavam salvas, para o perdido. Esse é o amor de Deus por todos nós. E ele não tem prazer que as pessoas padeçam, que as pessoas não tenham a salvação. Então Jesus, ele veio nessa missão de resgatar aquele que ainda estava perdido. E naquela época de Jesus, as casas, elas tinham terraços, e era no terraço onde acontecia as coisas mais importantes da casa. A pessoa almoçava lá, a pessoa recebia as pessoas no terraço. Por quê? Era muito quente, então a maioria das pessoas ficavam no terraço. Então, Jesus provavelmente estava ali na casa de publicanos, provavelmente algum cobrador de impostos, talvez Levi, né, ou Mateus. E ali começou a se reunir outros pecadores. E os fariseus que estavam de longe poderiam ver eles no terraço da casa e começaram a murmurar. Quando Jesus viu que os fariseus estavam murmurando na entrada da casa, Jesus desceu para falar justamente com eles e contou para eles a parábola da ovelha perdida, contou para eles a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Para quê? Para os fariseus se arrependerem. Vocês podem ver que no final de todas essas parábolas parece que não tem fim, não tem uma conclusão. Por quê? Porque Jesus deixou para os fariseus eles mesmos terminarem essa parábola. Eles mesmos indo se arrepender dos seus pecados. Então Jesus deixou para eles terminarem. Mas podemos contar para as crianças a parábola do filho pródigo. Agora que nós já entendemos essas 3 parábolas, que elas trabalham praticamente juntas, praticamente com o mesmo assunto, elas falam do mesmo assunto e chegam à mesma conclusão: o amor de Deus por nós. Mas vamos contar para as crianças essa parábola com recursos visuais? Então vem, se você gostou aí da introdução, já compartilha esse vídeo, já comenta aí: tia Érica, gostei dessa introdução. Então já comenta e já compartilha, tá bom? Então vem!
Crianças, eu vou contar para vocês uma das parábolas de Jesus. Vocês sabem o que é parábolas? Bom, parábolas são pequenas histórias que Jesus contava com um grande conhecimento. Então a tia Erika vai contar hoje a parábola do filho pródigo. Certa vez existia um homem que ele tinha 2 filhos. O filho mais novo, pediu para o pai a sua parte na herança. Sabe, crianças, fazer isso naquela época era uma coisa assim que as pessoas não aceitavam muito bem, não viam de bons olhos, porque uma herança a gente só recebe quando os pais morrem, nossos pais morrem, então deixam herança. Mas esse filho dessa parábola estava pedindo a sua parte na herança com seu pai ainda vivo. Então isso seria assim, uma falta de respeito muito grande naquela época. Mas o homem, por sua vez, dividiu a sua herança com os seus 2 filhos. Passando-se um tempo, o filho mais novo decidiu ir para outra cidade. E com a herança que o pai deixou para ele, ele saiu gastando tudo, sem pensar, crianças. Sabe quando você recebe uma mesada da mamãe e do papai e não sabe o que comprar? Vai na rua e vai comprar uma porção de besteira? Foi assim que o filho pródigo fez com a sua herança. Mas se passou um tempo e houve uma fome muito grande no país onde ele estava. E toda a sua herança ele já tinha gastado com coisas fúteis, com coisa que era sem necessidade. Então, ele precisou trabalhar. E como que ele foi trabalhar? Ele foi para a fazenda de um homem para cuidar dos porcos. Criança, imagine que trabalho humilhante para ele que era judeu. Sabe, os judeus consideravam os porcos um animal impuro. Imagine ele ter que cuidar dos porcos, criança. Era um trabalho humilhante para ele, impróprio para ele que era judeu. Mas ele estava com muita fome, então ele teve que trabalhar nesse emprego mesmo. Mas da comida do porco, ele não deixavam ele comer e ele passava muita fome. E um desses dias que ele estava com muita fome e não conseguiu nem se alimentar com a própria alimentação dos porcos, porque não deixavam, ele começou a pensar e a lembrar da casa do seu pai. E ele, puxa vida, na casa do meu pai tem tanta fartura, os empregados do meu pai não passam necessidade. Então ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então lá foi ele, crianças, ele voltou para a casa do pai dele. Mas, crianças, ele voltou já pensando assim, quando eu encontrar meu pai, eu vou falar para ele que eu pequei contra os céus, pequei contra ele, porque ele pedia herança, criança, era uma falta de respeito para aquelas pessoas. E ele deveria, tipo assim, apanhar, ele deveria ser maltratado pelo que ele pediu para o pai, que era a herança. Então, quando ele pediu a herança para o pai, é como se ele estivesse dizendo, eu quero que você morra para eu pegar o dinheiro logo. Então, as pessoas ficaram muito indignadas com a atitude desse menino. Então, ele logo ia se redimir, ele logo pensou, quando eu encontrar com meu pai, eu vou admitir meu pecado, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ele, mas eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero receber um dinheiro para eu me estabilizar, mas depois eu vou embora de novo. Então, ele partiu para a terra do pai. A palavra de Deus vai dizer que quando ele estava voltando, ao longe o seu pai o avistou. Sabe, crianças, naquela época, como que era a casa naquela época? Como o pai dele era dono de propriedades, a propriedade, a casa dele em si, ficava bem para trás. E na frente era a casa dos empregados, a casa dos colonos. Então, para entrar na fazenda do pai, ele teria que atravessar toda a casa dos empregados, todas as casas. Mas ele não ia ser bem recebido, porque o que ele fez, as pessoas não admitiam o que ele fez contra o pai dele. Realmente, ele pecou contra os céus e contra o seu próprio pai. Então, quando o pai o avistou de longe, o pai saiu correndo. Sabe o que é interessante essa parábola, crianças? Naquela época, um homem de idade sair correndo era um ato vergonhoso. Sim,
não poderia, era tipo assim, uma falta de ética, uma falta de etiqueta, uma falta de educação, para vocês entenderem melhor. Mas sabe por que o pai fez isso? O pai, já de idade, correndo ao encontro do filho, ele estava colocando a vergonha do filho toda sobre ele, porque ele ia chamar a atenção das pessoas para ele. Um idoso, uma pessoa já de idade correndo, que atitude ruim, que atitude feia, que falta de educação, que falta de ética. E as pessoas não iam focar na volta do filho dele, porque se as pessoas só focassem na entrada do filho dele de volta para casa, as pessoas não iam admitir isso, não ia querer bater nele. Ele pensou várias pessoas batendo nele, ele poderia até morrer. Então o pai saiu ao seu encontro, crianças. O pai pegou toda a vergonha do filho e colocou sobre si, sabe, crianças? O pai ficou muito feliz em ver o filho. O pai ficou tão feliz que ele falou assim, ó, tragam roupas novas para o meu filho. Provavelmente, criança, ele estava mal vestido, sujo, todo sujo, fedendo a porcos. E o pai falou, tragam novas roupas, tragam sapatos novos, sandálias novas para o meu filho. Colocarei em seu dedo um anel. Criança, naquela época, dar um anel era assim, dando honra para a pessoa. Então o pai, ele estava perdoando todos os pecados do seu filho. Tudo que ele fez para o seu pai, ele estava esquecendo. Ele estava colocando um ponto final ali, crianças. Mas a palavra de Deus vai dizer que o pai fez uma grande festa para comemorar a volta do seu filho que estava perdido e foi achado. Mas o irmão mais velho dele, lembra, crianças? Não gostou nada disso. Quando ele viu de longe uma festa acontecendo, ele perguntou o que era. Empregados vieram ao seu irmão que estava longe e voltou. E ele ficou com muita raiva. Então o pai veio ao seu encontro para tentar reconciliar e falou com ele que o seu irmão que estava perdido voltou. Então é normal que nós venhamos nos regozijar, nos ficar felizes, se alegrar. E ele se indignou, eu estou com o Senhor sempre, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito, nenhum animal para eu comemorar com os meus amigos. Agora o seu filho que pegou a sua herança e gastou tudo por aí, o Senhor está fazendo uma festa para ele, uma festa de honra. Sabe, crianças, o pai falou que essa festa era assim, ó, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, crianças, assim é o reino de Deus. Deus, ele nos ama muito, crianças. Sabe, quando aquele pai saiu ao encontro do filho e o abraçou e esqueceu todo o pecado que ele tinha cometido, todas as transgressões, isso me lembra o amor de Deus por nós, crianças. Ele nos amou tanto que enviou seu filho. Jesus deixou toda a sua glória para se fazer homem, como um humano, como eu, como você. Levou toda a vergonha do pecado por mim, por você. Lembra que o papai dele saiu correndo para encontrar com ele? Mesmo sendo de idade, era vergonhoso para ele sair correndo. Ele pegou toda a vergonha, todo o foco das pessoas iam vir para ele, porque ele estava correndo em direção ao filho. E assim foi Jesus. Jesus naquela cruz, naquela morte humilhante, as piores mortes daquela época era a morte da cruz. E ele tirou todo o foco da gente, que nós éramos pecadores, nós que merecíamos estar na cruz, nós que merecíamos morrer. Ele tirou todo o foco de nós e colocou sobre si toda a vergonha. Sabe por quê? Porque ele quer morar em seu coração. Ele bate a porta e se nós estivermos atentos, nós vamos escutar e vamos abrir a porta do nosso coração para ele, para o Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo de Deus morar em nosso coração, sabe? E quando eu me arrependo dos meus pecados, assim como o filho pródigo, e volto para Jesus e aceito Jesus, me arrependo do meu pecado, aceito o Senhor Jesus, estou recebendo algo de Deus, eu estou recebendo a minha salvação, crianças. E aí, quem está escutando esse vídeo aí desse lado, também quer voltar para Jesus?
ainda não aceitou o Senhor Jesus e quer aceitar, mãozinha no coração e fala assim com a tia Érica: ó Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, sei que sou pecador, fiz coisas erradas, coisas que desagradou o Senhor, mas hoje, Senhor Deus, eu me arrependo e quero aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Isso, crianças, vocês estão aceitando o Senhor Jesus. E agora em seu coração, aí não vai ter mais nenhum vazio. Vai morar nele o Espírito Santo de Deus. Aquele vazio que estava aqui, que você tentava preencher com várias coisas, jogos, roupas, brinquedos, amigos, festas, doces, comida. Não, agora está preenchido, porque mora dentro de você o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a história de hoje, meus amados. É uma história linda, de uma parábola de Jesus, muito linda, que conta aí do amor de Deus por nós, não é mesmo? E cabe a nós contar para os pequeninos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, comenta aí, tá bom? Deixa seu comentário que eu vou responder. Vou deixar também um recadinho para vocês. Se vocês gostam do trabalho da tia Érica, gostaria de abençoar a tia Érica, estamos com o grupo de membros. Lá você pode fazer uma assinatura no canal da tia Érica. Quais os benefícios, tia Érica? Eu respondo mais rápido o seu comentário. Tem selos de assinante, vídeos que ainda vão ser estreados, você consegue ver em primeira mão. Então tem vários benefícios aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo no coração, graça e paz.